Amadas do Senhor, mulheres curadas para curar vidas e reconstruir muralhas e legados. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade então ao assunto sobre reconstrução. E hoje eu quero ler com vocês a passagem que está no capítulo 4, versículo 1 a 3 de Neemias, que diz assim: Sanbalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo os muros. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: O que esse punhado de judeus fracos acham que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir muro de um só dia porque ofereceram algum sacrifício? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou: Basta uma raposa subir por esse muro de pedras e ele desaba. Olha só, amados, que palavra forte. Neemias se propôs a reconstruir o muro, como nós falamos. Por 150 anos o muro ficou abandonado, destruído. Enquanto ele estava destruído, que não havia nenhum indício de que alguém iria se propor a reconstruir, ninguém falava, ninguém causava oposição. Mas quando Neemias se propõe a reconstruir, então surge Sanbalat e Tobias e eles começam a trazer oposição àquela reconstrução. A primeira tentativa de frustrar a reconstrução foi a zombaria. Ele começou a zombar: olha, quem são esse punhado de judeus? O que acham que eles estão fazendo? Será que eles acham que vão ser capazes de reconstruir esse muro? Basta uma raposa andar por esse muro e ele vai desabar. Como se eles estivessem dizendo: esse muro não tem alicerce, não tem fundamento nenhum. Estão construindo algo que como se fosse um castelo de papel que vai cair uma simples raposa andando por cima. E muitas vezes na nossa vida, quando nós nos propomos a reconstruir algo na nossa vida, os inimigos estão zombando, estão olhando e dizendo: mas quem acham que são essas pessoas? Elas acham que são capazes de reconstruir alguma coisa, de fazer algo, mas olha, isso aí não vai permanecer, não vai durar. Quantas vezes nós ouvimos isso aqui no ministério? Quando o Senhor nos chamou para abrir essa casa, iniciar esse propósito, nós ouvimos de muitas pessoas: mas o que acham que estão fazendo? Qual foi a convenção que ungiu esses pastores? Essa igreja não vai durar 30 dias. Palavras de Sanbalat e Tobias que vinham a toda hora sobre a nossa vida. Só que quando nós estamos debaixo de uma palavra que vem do Senhor, nós temos a determinação daquilo que o Senhor nos pediu para fazer. E nós entendemos que os recursos são dele, o mover é dele, a unção é dele, nós só precisamos nos movimentar. Enquanto nós nos movimentamos em direção a uma palavra que veio dos céus, a reconstrução ela acontece de forma natural, num prazo de um prazo e um curto espaço de tempo, porque é Deus que está movendo, não é o homem. Olha que interessante, a zombaria e a humilhação, elas começam a apontar para um muro que está sendo reconstruído. Quando nós estamos sofrendo oposição, quando nós estamos sofrendo zombaria dos nossos inimigos, é sinal que o mundo espiritual está olhando para o nosso muro e está vendo uma reconstrução. No livro de Isaías 36:8, vai falar da história do rei Ezequias e vai contar a história. Olha que interessante. Não deixem que Ezequias vos desfraude, garantindo que o Senhor vos livrará dos seus exércitos. Algum dos deuses das outras nações alguma vez conseguiu livrar o seu povo, o rei da Síria? Não se lembram do que fiz a Amate e a Arpade? Os seus deuses alguma vez puderam salvá-lo? E quanto a Efraim, a Sarfarim, foram eles capazes de salvá-los? E Samaria, qual foi o Deus que, alguma ocasião, teve poder para preservar uma nação da minha força? O que é que vos leva a pensar que o Senhor salvará Jerusalém? E o povo permaneceu calado e não respondeu a uma só palavra,
pois Ezequias tinha lhe dito para não retrucarem. A arma poderosa que nós falamos na aula passada, o silêncio. Quando vier oposição, a zombaria, quando vier qualquer palavra, primeiro a oposição ela vem pela zombaria, depois vem pela intimidação. Neemias 4:9-10 diz assim, mas nós colocamos guarda de dia e de noite para proteger. E quando isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, ainda há muito entulho, porque nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Ou seja, o próprio povo de Deus, diante da zombaria, ele estava reconhecendo que por eles mesmos eles não seriam capazes de reconstruir o muro. Eles estavam dizendo, esse bando de judeus fracos, sem força. Muitas das pessoas olham para nós assim, mas aquele bando de pessoas fracas, sem forças, como é que vão poder construir alguma coisa? Mas o que o Senhor espera de nós é que a gente diga, Senhor, por nós mesmos nós não conseguiremos fazer nada se não for o Senhor. E quando nós reconhecemos isso, que nós realmente somos fracos, dependentes dele, ele vem e ele começa a agir, ele começa a trabalhar na nossa vida. E interessante que em Neemias 4:2, o Sambalate ele começa a falar sobre as pedras queimadas, o que é aquele monte de entulho. E aquelas pedras queimadas poderiam, de certa forma, servir de material na reconstrução do muro. Muitas vezes as pessoas olham para nós e enxergam uma pedra que está queimada, enxergam áreas das nossas vidas que não estão perfeitas, nosso casamento, nossa saúde, finanças. As pessoas analisam a sua vida e dizem assim, olha, essas pedras queimadas ali não vão ser capazes de servir para nada no reino de Deus e não vão ser incapazes de reconstruir qualquer muro. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A área da sua vida, onde há pedras queimadas, onde há fendas, onde há brechas, onde o inimigo destruiu no passado, essas mesmas pedras vão servir de reconstrução de muros do povo de Deus. A área da sua vida que você sofreu abalos, que você venceu em Cristo, vai ser a área da sua vida que Deus mais vai te usar para restaurar outras vidas, através das pedras queimadas que você possui, por causa do inimigo que veio para devastar a sua vida. Em Neemias 6, Sambalate, Tobias e Gesem e o árabe e o restante dos nossos inimigos descobriam que havíamos terminado de reconstruir o muro e que não restava brecha, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em nenhum lugar. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu encontrasse eles num povoado da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam o meu mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido numa grande obra, muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e eu respondi da mesma forma. Na 5ª vez, então Sambalate trouxe nas suas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que vocês e os judeus planejam se rebelar. Por isso estão construindo um muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre notícias de que você nomeou profeta em Jerusalém para proclamar o seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza que essas informações chegarão ao conhecimento dos judeus. Sugiro, portanto, que vocês venham comigo. Olha só que interessante essa palavra, amadas. No início da construção do muro, era só Sambalate que estava se levantando. Agora, em Neemias 6, tem Sambalate, tem Tobias, tem Gesem e ainda mais um punhado de inimigos aí. Por quê? Porque quanto mais você avança na obra de Deus, na reconstrução, mais inimigos você vai ter. Mas muitas vezes nós olhamos para as pessoas e a gente diz assim, mas por que essas pessoas estão pelejando contra a minha vida? Elas são o povo de Deus, elas são servos, elas servem ao Senhor. Mas olhem para o povo do Moabita. Era o povo que era o povo de Deus, mas pelejava contra o próprio povo de Deus, que desejava abençoar. E o que fazia os Moabitas? Quando chegava o tempo da colheita,
eles se preparavam, iam diante do povo de Deus e roubavam a semente. Por quê? Porque quando chegava o tempo da colheita, eles tinham o alimento reservado e havia a festa da colheita, que era o tempo da alegria. Então o povo moabita, que se diz povo de Deus, ele se levanta contra aqueles que o Senhor determinou abençoar para roubar a semente e roubar a alegria do povo de Deus. Primeiro eles começam com a zombaria, depois eles tentam tirar o foco daquilo que Deus colocou no seu coração, porque aqui eles tentavam chamar que Neemias largasse a obra e fosse se encontrar com eles, mas Neemias entendeu que aquilo era uma armadilha do inimigo no intuito de parar a obra e trazer mal para sua vida. E ele responde: eu estou envolvido com uma grande obra e por que eu deveria parar para ouvir vocês? Qual seria o motivo? Quando eles não conseguem nem com a zombaria e nem com a palavra para tirar o foco dele, então eles vêm com a terceira arma, que é o boato. Olha, eu ouvi um boato. A coisa mais interessante na nossa vida, que nós que servimos a Cristo, que nós que servimos ao Senhor, sempre tem um boato envolvendo a nosso respeito. E isso é normal, nós precisamos lidar com isso, assim como Neemias soube lidar. Porque sempre tem alguém com um boato na ponta da língua para falar a nosso respeito, mas não são pessoas que estão ali do teu lado ajudando a reconstruir o muro. São pessoas que não estão envolvidas definitivamente com a verdadeira obra que Deus quer fazer, que é reconstruir os muros de Jerusalém e colocar suas portas no lugar. A obra de Deus aqui, as portas de Jerusalém ainda não estavam colocadas, mas os muros estavam sem brechas e estavam erguidos. O que o inimigo veio fazer com o boato e com a intimidação era impedir que as portas fossem colocadas para que o inimigo não pudesse adentrar, porque ele queria que a porta ficasse aberta para eles poderem entrar e sair quando bem entendesse. Quando o boato não dá certo, então ele vem com a intimidação: olha, mas eu ouvi dizer que vocês vão se rebelar, vocês são um bando de rebeldes. E aí agora eu vou levar isso ao conhecimento do rei. Mas sabe de uma coisa? Quando vem alguém chamando você de rebelde, dizendo que vão levar ao conhecimento do rei, o rei foi quem te mandou reedificar os muros. Então ele sabe quem tu é. Não se preocupem com os boatos e nem com as intimidações, porque aquele que Deus chamou, ele vai respaldar até o fim, até que as portas e os muros estejam completamente reconstruídos e no devido lugar. E olha que interessante que para nós concluirmos a palavra de hoje, a resposta de Neemias: e eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade, e tudo é invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que nós iríamos interromper essa obra. Assim continuei o trabalho com uma determinação ainda maior. Quando vier a zombaria, a intimidação, quando vier os boatos, simplesmente que sirva para você ter uma determinação maior naquilo que o Senhor determinou na sua vida. Não perca o foco em nada do que Deus colocou para você. Você precisa persistir, porque um homem e uma mulher debaixo de uma palavra, debaixo de uma visão, focado e com pessoas chaves ao seu redor para reconstruir os muros, nada vai parar. E esse homem, em 52 dias, foi capaz de reconstruir um muro de 4.000 metros, 12 metros de altura e 8 de largura, em 52 dias. Então, num tempo improvável, você conseguirá reconstruir aquilo que o Senhor pediu para você fazer, se você for obediente e não der ouvido às intimidações, zombarias, boatos que vierem da parte dos inimigos de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês grandemente e que essa palavra venha edificar a sua casa, a sua vida, trazendo cura e te transformando numa mulher reconstrutora de outras vidas.